dia! Temos aluno hoje por aí? Bom, terceiro ano, estamos aqui, né? Mais uma segunda-feira, iniciando uma semana cheio de energia, não é isso? Bom, então, vamos lá, acordando, despertando, né? Climazinho mais frio, assim fica bem melhor para a gente estudar, não é isso? Bom, já descansaram o final de semana? Todo mundo descansado? Com mais vontade de estudar e aprender um pouquinho mais? Bom, espero que sim. E ficou aí uma provinha para que vocês respondessem, né? Estão respondendo. Então, quando forem me enviar, não esqueçam de botar o nome na folha, tá certo? Do gabarito. Botar o nome de vocês. Façam o cabeçalho direitinho, tá bom? Tá certo? E não esqueça que todas as questões marcaram apenas uma questão, tá? Uma alternativa. Quem ainda não fez, procurar fazer, tá certo? Para entregar dentro da data, para fazer tudo direitinho a tempo, tá certo? Bom, então essa semana nós vamos trabalhar o nosso tema da leitura, né? E na leitura, nós vamos trabalhar o tema a lenda. Esse gênero textual, lenda, é um tema que nós trabalhamos bastante durante o nosso folclore, né? Faz parte do folclore brasileiro. Cada região do Brasil tem suas lendas, né? Trabalho com diversas lendas. Bom, as lendas, elas têm como objetivo explicar algo inexplicável, sobrenatural, dar um sentido, né? Dar uma resposta a alguma coisa que as pessoas não sabem como aconteceu. Bom, mas vamos aqui no caso definir o que é mesmo uma lenda. Bom, lenda é uma narrativa de cunho popular que é transmitida principalmente de forma oral, de geração para geração. As lendas não podem ser comprovadas cientificamente, né? Pois são frutos da imaginação das pessoas que as criaram. Bom, por isso que a gente diz, né, que o objetivo da lenda é explicar, né, o porquê de alguma coisa, como foi que surgiu alguma coisa, certo? Bom, então eu disse que o universo imaginário popular possui muitas lendas, ou seja, possui as lendas de um país, de uma região, né, que são separados. Existem muitas lendas sobre, por exemplo, as lendas africanas, que falam sobre, digamos, quem já conhece, por que o pescoço da girafa cresceu, é grande daquele tamanho, né? Aí dentro do Brasil nós temos as lendas indígenas, temos as lendas nordestinas, né? As lendas piauienses que nós já falamos muitas e muitas vezes, né, na escola. Bom, então as lendas, elas surgiram exatamente para isso, com o sentido de explicar, né, algum acontecimento, certo? Bom, essa é a intenção da população. Bom, e essas lendas, elas são transmitidas oralmente. Como é que é oralmente? Ou seja, contadas como histórias, né? Contadas de pai para filho, né? Dos mais velhos para os mais jovens. Então, são histórias orais, porque ninguém naquela época não tinha como escrever. Então, era contada de um para outro. E como está na sua própria definição, né? As lendas, nós não temos como comprovar se são verdadeiras ou não. Por quê? Porque são histórias imaginárias, né? São histórias criadas a partir de uma cultura de um povo, né? Aquele povo tinha um costume, e aí, para explicar os seus costumes, alguns acontecimentos dentro das suas realidades,
eles criavam essas histórias, tá certo? Bom, é claro que as lendas, elas têm as suas características, esse gênero textual, para a gente identificar se é uma lenda, se é um poema, se é uma carta, como a gente já estudou, ela é o quê? Todos eles têm suas características próprias. Então, vamos conhecer aqui algumas características das lendas. Bom, utiliza-se da fantasia ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos, certo? Ela se mistura, né, com a realidade, pega algo real e dali cria uma história imaginária. Bom, faz parte da tradição oral e vem sendo contada através dos tempos, ou seja, são histórias que foram contadas há muito tempo e que até hoje ainda são contadas. Usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, mas, junto com eles, envolve a imaginação para aumentar um ponto na realidade, para dar sentido à história, né? Fazem parte da realidade cultural de todos os povos. Assim como os mitos fornecem explicações aos fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica. Essas explicações, porém, são mais facilmente aceitas, pois, apesar de serem fruto da imaginação, não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas, certo? Então, nem todas as histórias têm essa mesma explicação, né? De seres do outro mundo, coisas, né, de outro planeta, nada disso, né? São coisas daqui mesmo, né? Da própria cultura. E também, né, sofrem alterações ao longo do tempo, por serem repassadas oralmente e recebem a impressão e a interpretação daqueles que a propagam. Bom, tem histórias como a do boitatá, que nós conhecemos como a cobra, não é isso? Que é o animal boitatá, mas tem outras versões que é um boi muito valente, certo? Então, depende, né, da região onde ela é contada. Cada região conta a história da sua maneira. Bom, então aí temos aí alguns personagens né, que nós contamos algumas lendas sobre eles. Nós temos aí a Yara, o Boto, o Saci, a mula sem cabeça, o Curupira, o Boitatá, né, que nós conhecemos como cobra, como eu falei, mas tem região do nosso país que conta como se fosse um boi muito valente, né? Então, a história, ela muda de acordo com o passar do tempo, né? As pessoas vão mudando aquela história, trazendo para a sua realidade, né, de acordo com a cultura naquele momento, vivenciada, tá certo? Bom, então agora nós vamos conhecer, né, uma historinha que eu vou ler junto com vocês e depois eu vou passar uma pequena atividade para que vocês leiam e respondam a atividade sobre isso, tá? Então, na nossa lenda de hoje, nós vamos conhecer a lenda do milho. Então, acompanhe a leitura junto comigo. Diz o seguinte: Tabajara era um velho índio muito bondoso e querido pelo seu povo. A tribo estava passando por muita dificuldade. Não havia caça e a pesca estava difícil. O velho índio, sentindo que ia morrer, reuniu os homens de sua tribo e disse: olha só, né, como é que era a história aí no caso, né? Pegou personagens reais,
no caso os índios, né? Um índio bonzinho, né? O índio que já era um idoso, e aí trouxe para a realidade, né? Para poder contar essa cultura. Então aqui era uma lenda indígena, né? Bom, então o índio disse: enterrem meu corpo numa cova bem rasa. Cubram-me com palhas secas e pouca terra. Espere vir o sol e a chuva. Ali nascerá alimento para toda a tribo. Bom, então observe aí o que aconteceu. Só aí, né? Quais são as características que a gente viu lá atrás que se encaixam nesse pequeno trecho aí dessa história. Acho que vocês podem estar observando, analisando e vendo quais são as características desse gênero, né? Separando, já dá para que vocês possam estar identificando cada uma delas, tá certo? Então, vamos continuar a história e ver o restante, o que aconteceu, tá? Após a morte de Tabajara, seu povo fez o que ele havia mandado. Sobre a cova do velho guerreiro apareceu uma planta. Suas folhas compridas lembravam a lança de Tabajara. Sua flor vistosa parecia o cocado chefe índio, e a tribo descobriu que sua espiga era um delicioso alimento. Foi assim que surgiu o milho. Olha só, né? Então, a característica mais interessante aqui que dá para a gente identificar é que, para tentar explicar, né, como surgiu o milho. Então, a população, para tentar explicar como surgiu esse alimento, olha só, criou o quê? Uma lenda, né? Bom, isso é interessante, né? É muito criativo do nosso povo, né? Uma criatividade popular muito grande. Vão criar histórias dessa forma para explicar aquilo que é inexplicável, que as pessoas não conseguem dar uma explicação. Tá certo, crianças? Bom, então são textos, né? Adaptação do folclore brasileiro, que são os autores. Vamos agora ver mais um pouquinho, né? Vou deixar uma pequena história, vídeo para que vocês vejam a história da Vitória Régia, para que vocês conheçam essa história também, tá? Do folclore, tá certo? Bom, e como tarefa, eu vou deixar uma história para vocês lerem e interpretarem do folclore brasileiro. Turma do Folclore. Há quem diga que muitos anos atrás, um forte índiozinho havia se transformado em estrela. E esta estrela foi crescendo, crescendo, dando origem à lua. Alguns não acreditam nessa história, mas outros sim, como a indiazinha Nayá. Nayá era uma amante da natureza. Cuidava de rosas e plantas com muito carinho e amor. E adorava se enfeitar com elas. Ela sempre foi conhecida em sua aldeia por ser apaixonada pela luz da lua. Mal podia esperar que o sol se retirasse para que a noite chegasse e então ela pudesse contemplar a luz do luar. Até que em um dia de lua cheia, ela notou de sua oca que o brilho da lua estava mais intenso e saiu para contemplá-lo. Chegando até a beira do rio, avistou um facho de luz sob a água. Neste momento, se apoiou sobre uma pedra para chegar mais perto.
Foi aí que viu a figura de um belo índio refletido na água, vindo da luz da lua. A indiazinha se encanta pelo índio e, num ato de impulso, tenta dar um beijo na imagem refletida. Neste momento, ela se desequilibra, cai no rio e vai afundando, desacordada. Até que um facho de luz atinge algumas plantas, raízes e algas do rio, que despertam e se entrelaçam, envolvendo Nayá. E uma planta, formada por uma grande folha em forma de círculo e com bordas levantadas, começou a erguer Nayá até a superfície. Esta planta é conhecida como a Vitória Régia. Desde então, a indiazinha passou a ser chamada pelo nome da famosa planta amazônica. Flutuando nas beiras dos rios sob uma grande raiz redonda. A Vitória Régia é muito caridosa e distribui plantas para os animais da floresta. O suco extraído de suas raízes é utilizado como tintura negra para os cabelos. E durante a noite, flores brancas e perfumadas florescem de sua raiz, enquanto contempla a luz da lua e o brilho das estrelas.